Estávamos vendo até o versículo 11 de Eclesiastes 2 que Salomão experimentou e se decepcionou com vários fatores da vida, quanto à questão de dar sentido à existência debaixo do sol. E exemplificamos aqui que ele tentou com alegria, vinho, riqueza excessiva, consumismo, divertimento, festas, sexo, tudo. Então Salomão agora olha para a sabedoria e compara com a loucura e a estultícia, a tolice. A ideia é que ele talvez tenha pensado algo, eu vou ver se com o uso de sabedoria ajuda, de alguma maneira, deixando essas coisas de lado, como tudo isso que eu já citei aqui, essas experiências da vida exageradas e até gostosas, em termos mesmo de existência aqui na Terra, mas será que tem alguma saída na sabedoria? Versículo 12. Então passei a considerar, estou em Eclesiastes 2 e 12, passei a considerar a sabedoria, como se fosse a sabedoria de um lado e a loucura e a estultícia de outro. Não é que ele está considerando três opções aqui, não. São duas opções, são duas alternativas. Primeiro, a sabedoria. E o outro lado é a loucura, ou a estultícia, ou a insensatez, que é a mesma coisa. Então, são esses dois pontos que Salomão quer examinar agora. Que fará o homem depois que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo de aprendizado. Que Teu Espírito Santo nos ajude a entender melhor a vida embaixo do sol, para que melhor compreendamos a vida acima do sol, os que somos crentes. Os que não são, não vão entender mesmo a vida acima do sol, considerando a Tua existência e a Tua interferência total em tudo que Tu criaste. Mas não significa que pessoas assim não tenham esperança, pelo contrário, nós fomos assim, todos nós nascemos longe de Ti. Mas pedimos que de alguma maneira essas pregações toquem corações de pessoas que não têm Cristo, não Te conhecem e não conseguem enxergar a vida acima do sol, coitados. As próprias conclusões que Salomão chega, em alto custo pessoal dele, que experimentou, entrou mesmo, mergulhou fundo nisto aí, que toda essa frustração que transborda nas páginas de Eclesiastes, que tudo isso seja útil para chamar a atenção de pessoas que a vida aqui não tem sentido sem levar Deus, sem Te levar em consideração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos pelo resultado desta pregação em cada coração aqui presente. Amém. Então ele passou a considerar a sabedoria de um lado e a tolice do outro. Tem vantagem, tem futuro. Ele usa uma frase aqui muito difícil no final do versículo 12. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Há várias maneiras de entender essa frase dele, como eu já coloquei, meio complicada. O mais provável, sem entrar em detalhes, é que esse seguir ao rei não está se referindo ao sucessor dele. Ele vai falar muito em sucessor lá na frente. E dá a entender que aqui é o caso.
mas parece que não é. A sugestão aqui é que ele se refere a qualquer pessoa que quer segui-lo no tipo da experiência que ele estava fazendo, na pesquisa profunda que ele estava fazendo sobre os prazeres da vida. Parece que a que dá mais sentido a esta frase é isso. Como se fosse mais ou menos assim: ora, se eu, com toda essa sabedoria à minha disposição, todo o poder, toda a riqueza à minha disposição, não achei valor nenhum em todas essas coisas, essas áreas da vida, áreas significativas da vida, talvez as mais importantes da vida embaixo do sol, como já comentamos. Então, se eu, com tudo isso, com todo esse ponto, essa posição de vantagem, eu não consegui nada, não vi nada que recomendasse essa vida aqui, então ninguém mais vai conseguir encontrar uma outra coisa, vai concluir como eu estou concluindo. Parece que é isso que ele quis dizer. Continua. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. A estultícia é tolice. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas os do estulto estão nos pés. Não é bem assim. Ele não completa a figura. É interessante. Ele diz onde é que estão os olhos do sábio, e a gente espera que ele vai dizer onde é que estão os olhos do tolo, mas ele só falta dizer assim: nem tem olhos para ver. É bem radical a comparação que ele faz. O sábio, pelo menos, tem os olhos, ele enxerga e consegue ver alguma coisa. Mas o outro, o tolozão mesmo, ele é como se não tivesse nem olho. Pronto, isso é o que ele está dizendo. Não vê coisa nenhuma. Anda em trevas. Mesmo debaixo do sol, vamos parar aqui então, a sabedoria terrena, estamos falando de sabedoria terrena aqui, nada da sabedoria de Deus até aqui. A sabedoria terrena é muito melhor do que a tolice, que é. E Salomão não podia ter deixado de notar isso, porque se não tivesse notado seria estranho, porque é a experiência de qualquer um de nós, que mesmo a parte das coisas celestiais, dos valores espirituais, lidamos com duas pessoas, uma que tem sabedoria humana aqui da vida, de prudência e tudo mais, e o outro completamente adoidado, aloprado, e dizer que a mesma coisa, de maneira absoluta, não é diferente. Um anda, pelo menos no claro, nas coisas aqui de baixo. Ele até que entende, observando algumas coisas. É muito conhecida a expressão sabedoria popular. E muitas vezes isso funciona na vida mesmo. Gerações e gerações foram observando coisas aqui nesta vida mesmo e chegaram a conclusões interessantíssimas. Tem aí os ditos populares e tudo mais. Tem todo o sentido. À parte de valores bíblicos, espirituais e coisas assim. Curioso que o livro de Provérbios, do qual o maior autor foi o próprio Salomão, quase todo, ele alerta contra o tolo, em várias passagens, contra o insensato, isso só em Provérbios. Deixa-me ler apenas umas 3 ou 4. Provérbios 14, versículo 7. Essas passagens, inclusive, sempre me ajudaram a entender, espero que eu esteja entendendo de maneira correta,
que tem limite no trato com alguém insensato. Que às vezes o crente desconsidera passagens como essa e ele se relaciona com pessoas insensatas, correndo perigo de alguma forma, não perigo só físico, mas perigo de se contaminar, um perigo de dar uma coisa errada, de prejudicar suas relações com as pessoas, e acaba insistindo em interagir com pessoas visivelmente insensatas, maldosas ou maliciosas, mas não largam, porque querem pregar o evangelho, acham que pode levar essa pessoa a Cristo, e por conta do amor cristão, acabam se expondo de uma maneira além do razoável, em que pessoas sensatas, crentes, olham e dizem, cuidado com isso aqui. Não, mas eu vou pregar, pode ser que se converta. Cuidado, cuidado. Uma fruta estragada corrompe as que estão boas. Sabedoria popular, mas biblicamente as más conversações, o quê? Corrompem os bons costumes. Então, às vezes por conta de ingenuidade, num zelo meio fora da sabedoria, de ganhar alguém para Cristo, a pessoa se expõe e para isso chateia, ofende ou coloca em perigo a si próprio. Uma esposa, um filho. Então, a Bíblia também manda ter cuidado com o insensato. Olha aí. Provérbios 14, 7. Foge da presença do homem insensato. Isso é tão bíblico quanto amar o próximo como a si mesmo. Isso é tão bíblico quanto levar o evangelho às pessoas. Tão bíblico quanto. É como aplicar isto. É sabedoria para aplicar isto. Porque aqui está escrito? Está. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Interessante, não é? Não vai chegar um ponto e dizer, meu amigo, eu não vou mais lidar com você. Não vou. Mas e a alma dele está... Encomende a Deus a alma dele. Peça a Deus que Deus mande outro para evangelizar aquela pessoa, noutro contexto, de outra forma, porque quanto a você próprio, você precisa seguir essa orientação aqui das Escrituras, e é o que você vai fazer. Então, talvez você precise um pouquinho de coragem ao fazer isso, e de maturidade cristã, e dizer, é assim que eu vou fazer. Então, insensato é perigoso no caminho da gente. Capítulo 26, ainda em Provérbios. Não respondas ao insensato segundo a sua estultice, para que não te faças semelhante a ele. Não discuta com ele. Não se rebaixe. Fique no seu padrão. Agora o versículo 5 é muito interessante. Ao insensato, responde segundo a sua estultice, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Parece uma contradição direta, né? Mas é um outro ângulo que o autor aqui está vendo. Não decorda nele, não. Ele quer falar aquilo ali e fica por ali mesmo com ele e não saia... Não saia de uma forma desta conversa em que ele pensa que é grande coisa. Não. Mostra ele a estultice dele, mostra a tolice dele. Então são coisas diferentes. Não entra nisso, não. Vai ter ocasião que você vai dizer, pois tá bom, isso aqui, olha como isso aqui não tem o menor sentido. Completamente, meu amigo, isso é completamente fora de sentido.
em vez de ele achando que é o tal. Então tem uma maneira certa de você não entrar em discussão com ele. Se você não entrar em discussão com ele, mas dando a entender a ele que não entrou em discussão porque ele é o tal, e a ideia dele é tão inteligente e é tão brilhante que você nem conseguiu alcançar, ou que você concorda com ele. Não. Então é preciso sabedoria até para evitar entrar em confronto com o insensato. Está vendo como o insensato é complicado? E pode ser muito danoso a nós. Como que, versículo 8, capítulo 26. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Forte, não dê honra ao insensato, deixe-o no lugar dele. Agora, a vontade de dar honra a um rico é grande, né? A vontade de dar honra a um político poderoso, a alguém que tem um cargo na polícia, grande, que um telefonema reúne 10 viaturas. Então, a vontade de honrar alguém assim, porque é filho do fulano. Antes de dar honra, veja se ele é um insensato. Se for, dê não. Não cola bem, não é bom. A Bíblia está dizendo, não dê, não faça isso. E já está bom, que eu não quero passar a noite toda falando aqui no insensato. Seja como for, e agora nós encerramos aqui. Guarde distância e tenha muito cuidado com o tolo. Primeira lição prática de Salomão ter dito, é melhor nesta vida o que tem alguma sabedoria, porque está enxergando muitas coisas, aqui da terra mesmo, do que o outro tolo que não está enxergando coisa nenhuma. Então, primeira lição, é errado achar que dois descrentes, duas pessoas que não têm Cristo, portanto não têm o Espírito Santo a lhes dar sabedoria divina, é errado pensar que dois descrentes estão no mesmo nível moral ou no mesmo nível de capacidade de compreensão das coisas dessa vida. Eles não têm Cristo, então é tudo igual. Para mim é tudo insensato. Não tem Cristo? Não. Tem o Espírito Santo a lhe iluminar? Não. Então é tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Tudo insensato, para mim não tem. Não. A Bíblia não diz isso. Alguns enxergam coisas desta vida. E outros não. É diferente. Agora, se os dois vão para o inferno, que vão, se não aceitarem Cristo até o dia de partirem desta vida, isso é outra coisa. Mas identificar tudo e achar que tanto faz um como o outro, não. Então, isso é lição prática tremenda para cada um de nós. Amanhã de manhã, talvez nós estejamos precisando aplicar isto aqui. Saiba diferenciar, mesmo tratando-se de alguns dois que nem creem que Deus existe. Mas o trato pode e deve ser diferente. A maneira de você entender um, entender o outro, de ter consideração com o outro, é diferente. Sai de perto de um deles, no caso de ser tolo ou insensato. Sai de perto, pelo menos a partir de certo ponto. Pelo menos. Agora, é uma pena, porque Salomão já dá uma luzinha para alguma coisa que nesta terra vale a pena, né? Ter uma certa sabedoria, mesmo que seja aqui da terra mesmo, mas já é melhor do que não ter. Aí ele acaba, não é desfazendo, mas ele aprofunda, é melhor dizendo. Ele usa uma lente maior, um zoom maior, no microscópio dele. Mesmo concluindo que há grande diferença entre o sábio de sabedoria terrena e o tolo, Salomão parece que volta rapidamente à dura realidade da vida com a observação no 14, a segunda parte do 14. Agora eu vou voltar para Eclesiastes 2. Aí ele diz, os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas.
Ok, já falamos. Contudo, eita, agora vai já desfazer o que disse. Ou não é bem desfazer, vai já entrar aqui com um problema, uma decepção de novo. Olha só o que ele faz. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. E Salomão descobriu aqui uma coisa. Que embora seja melhor ser sábio aqui na terra do que ser estulto, mas tem um problema que, no instante, vai igualar os dois. No instante, vai igualar os dois. Versículo 16. Depois a gente volta para o 15. É difícil estudar Eclesiastes, porque Salomão vem falando no 14 uma coisa, no 15 fala outra, no 16 volta ao que estava falando no 14. É complicado você entender a lógica dele, especialmente na nossa lógica ocidental e de hoje, tempos modernos, é complicado. Nós somos muito exigentes na lógica, mesmo sem sentir. Mas, para um autor daquela época e tudo, ele falava aqui, falava ali, às vezes voltava. O próprio Paulo fazia isso nas digressões dele, que eu comentei muito em 2 Coríntios, em outros livros que eu preguei sobre ele. É difícil, às vezes ele fala do assunto, aí vai para outro, aí lá na frente ele volta porque estava falando. Então você tem que estar atento para não perder o fio de raciocínio. Então aqui, vamos pular do 14 para o 16, depois volta para o 15. O 16 está ligado direto com o 14. Entendi, o 14 diz, porque eu entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Aí no 16, pois tanto do sábio, ele está continuando como se não existisse o 15. É interessantíssimo. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Seja alguém sábio ou tolo, duas coisas vão acontecer com ambos. Não escapa. Primeira coisa, morrer. Segunda coisa, vão ser esquecidos. E ele já falou, com essa questão de esquecimento, ele já falou um pouco lá no capítulo 1, né? Nós vimos isso. Mas o fato é assim, é que cai no esquecimento rapidamente. Ninguém vai comentar mais sobre o que aquela pessoa fez, deixou de fazer. Se for alguém muito famoso, como eu já comentei, ganha uma estátua, aí ninguém sabe mais nem o que significa aquela estátua, de quem é aquela pessoa. Os famosos, quanto mais os bilhões de seres humanos, que hoje existem quase 8 vivos, né? Então, morrendo, ninguém nem fala mais. Falei do questão dos bisavós, né? Que dificilmente um de vocês conseguiria botar o nome dos 8 bisavós num papel. 8. É simplesmente o pai e a mãe dos seus avós. Os pais e as mães agora, ainda bem em cima, bem pertinho de você. Alguns vivos. Não sabe. Imagina muitos anos depois. No versículo 15, aí ele faz uma aplicação para ele próprio. No 14 e 16 ele expõe o problema, e no 15 ele expõe, ele raciocina, e ele entra num diálogo com ele próprio, como alguns salmistas fazem. Falei para minha alma, porque está triste minha alma. Ele conversa consigo próprio, que é um exercício espetacular. Falar com a própria alma. Pastor, pensei que isso fosse coisa meio para quem não está muito na posse das suas, né? Mas, não, vocês falem com vocês próprios, que é espetacular. Bastava um salmista daquele falar para a gente querer imitar. O que está havendo com você? Você quem? Eu mesmo. Então, Salomão faz exatamente isso. Pelo que disse eu comigo. Aí vem um papo de Salomão com Salomão. Como acontece ao estulto, ao tolo, né? Assim me sucede a mim. Agora ele aplicou. Colocou um estulto do lado, um tolão de um lado, e ele próprio, o homem mais sábio do mundo,
do outro. Aí ele vai dizer, ora, se isso vale para qualquer sábio, que o que acontece com ele vai acontecer com o tolo, vai morrer, vai ser esquecido, e eu? Vai ser a mesma coisa. Embora ele não foi muito bem esquecido, mas reúna aí, vá numa praça qualquer, reúna 200 pessoas e pergunta assim, quem foi Salomão? Mas eu quero um relatório preciso, correto, do que foi Salomão. Vocês têm dúvida de quantas respostas vocês vão ter? Quem foi Salomão? É mínimo. Até crentes talvez vão dizer muita coisa que não está nem nas escrituras, não sei. Mas é muito pouco. Agora é famoso o nome, Salomão, mas ninguém sabe muito. É aquele de tacar a espada na criança, né? Dividir em duas. É ele mesmo. Está vendo? Eu sei que fez Salomão. Assim, fale um pouquinho mais sobre ele. Pai dele. Pai de Salomão? Peraí, agora você vai querer o CPF de Salomão, né? A biografia dele? Não, peraí, já é muito eu saber disso. Então, o próprio Salomão, nesse sentido, é um mero desconhecido, ó, nesse aspecto, em termos de mundo aqui embaixo. Tira os crentes e os que conhecem bem as Escrituras, que um conhecimento totalmente torcido. Como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. É muito interessante. É como se ele dissesse, um momentinho, Salomão. Quer dizer que eu, o homem mais sábio do mundo, estou na mesma situação de um tolo, de um insensato? Aí ele responde para ele próprio, sim, está. Quanto ao fato que vai morrer e ser esquecido. Aí ele vem com a segunda pergunta. Se é assim, por que eu me esforcei tanto para buscar sabedoria? Por que tanto estudo? Por que tantas noites dormindo pouco? Lendo, pesquisando, olhando, farejando e pensando. Porque ele observava as coisas, a natureza, ele entendia de tudo. E por que eu fico filosofando, pensando, andando pelos meus jardins aí, pensando na vida, quebra minha cabeça para entender a vida? Por quê? Ele perguntou a si próprio. E olha, sabe qual foi a resposta? Não teve. Salomão engasgou. Então, por quê que eu busquei mais a sabedoria? Disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Sei não. Não sei explicar. Não encontro um motivo razoável. Esta conclusão tem um impacto enorme sobre Salomão. Ele chocou-se. Tudo bem que a riqueza, dinheiro, mulheres, cantores, cantoras, festas, cavalos, criações, bosques, açudes, isso aí eu já vi que não adiantou muita coisa, não. Deu algumas alegrias e tal, mas não resolveu a situação da questão filosófica da vida, o sentido da vida, não. Mas a sabedoria, eu acho que agora eu encontro um terreno fértil para descobrir. É a sabedoria, porque envolve coisas de pensamento, de conclusões, de existência. Então, agora eu acho que eu vou encontrar alguma vantagem, algum ponto favorável, algum benefício, pelo fato de eu buscar com tanta avidez a sabedoria para entender um pouco mais a vida. Eu acho que agora eu vou conseguir. Aí ele engasga e não consegue. Aí no versículo 17 ele vem forte. Pelo que aborreci a vida. Pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aborrecer é uma expressão forte no hebraico, significa odiar, ficar contra. Aborreci a vida.
Eu gostei, não. Eu olhei assim, não odiei. Presta não. Parece que ele perdeu o gosto pela vida. Desapareceu o entusiasmo dele. Talvez tenha entrado em depressão. É provável. Porque foi forte a expressão dele e dizer que aborreceu a vida. E temos aqui uma boa explicação para alguns casos de depressão. Há muitos casos, há muitas circunstâncias, muitas variáveis. Mas a pessoa passa a vida toda buscando com seriedade algum tipo de conhecimento, algum tipo de cultura, um avanço na sua área de perícia, na área que gosta, que entende, que se dá bem com ela e tem jeito, e aprofunda aquilo, aprofunda. Se cansa naquilo, passa anos, décadas, querendo crescer naquilo, querendo aumentar de conhecimento, querendo entender mais as coisas. E de repente percebe que isso não deu mais sentido à sua vida, já velho, ou chegando na velhice, na aposentadoria, não o tornou melhor do que os outros na questão. Claro, ganhou alguns diplomas, etc., e talvez um bom salário, mas na questão mesmo de entender a vida, de ver sentido nas coisas, não vê diferença nenhuma. Vai dar tudo e absolutamente nada. Um dia chega a morte, acabou-se. Então bate um desânimo profundo, e é muito provável que estejam aí nos consultórios dos que tratam dos problemas da mente, do ânimo e tudo mais, queixas desse tipo, pessoas sem rumo, depois de ter se dedicado com seriedade a aprofundar. Segunda lição, prática. Prática, totalmente prática. Cuidado com a obsessão de progredir. E os pobres dos nossos filhos, desde que nascem, já são implantados com essa obsessão que nós passamos para eles, a sociedade passa para eles, os coleguinhas passam, as professoras passam. É difícil. Nós fomos alvos disto também, nós próprios que somos mais velhos. Cuidado com a obsessão de progredir, de fazer mais cursos, aprender mais línguas, ter mais diplomas, mais especializações, mais cultura, aprender com mais mestres do mundo, lendo os autores que estão nos primeiros lugares aí das listas, lendo, pode ser em português, pode ser em inglês, lendo e para estar por dentro do que é atual e do que estão pensando as mentes mais brilhantes do mundo. Eu não posso ficar para trás, eu tenho que acompanhar, e não somente acompanhar, que basta eu acompanhar como se eu estivesse ficando para trás, em termos relativos, eu tenho que avançar. Porque se todo mundo está andando e eu estou andando também, eu estou no mesmo compasso. Mas eu preciso andar mais, dar um passo a mais, andar com mais rapidez, eu tenho que ser mais. Tudo visando o quê? Ser mais respeitado, subir mais na vida, impressionar mais as pessoas, ganhar um salário melhor. Ou pode ser por curiosidade, ou curiosidade mesmo saudável em termos científicos, ou em termos científicos. Alguém que passa dezenas de anos trancado no laboratório, no meio do mato, estudando as plantas e tudo mais, é ótimo em termos de
termos morais e tudo, não tem problema nenhum. É uma curiosidade, um desejo, uma sede de aprender, lícita. Não estou falando de nada pecaminoso aqui, não. Mas a pessoa passa a vida todinha fazendo isso. E vai perceber que a sabedoria terrena, a sabedoria que ele adquiriu, as centenas de livros que ele leu, os diplomas na parede, já ficando meio amarelados, não trouxe muita coisa, não. Está envelhecendo, está ficando cansado, com as dores iguais dos outros, mesmas coisas, dureza, aposentadoria, que não era aquilo que ele pensava, tanta coisa. O ricão ganhou muito dinheiro, aí os filhos já estão brigando pela herança. E não conseguiu entender muita coisa da vida, mas também não. Isso não vai preencher o coração de ninguém. Nem do crente. Porque agora eu estou falando é com o crente. E tem crentes que se comportam quase como se não fossem. Quase como se não pensasse nas coisas que Salomão se deu o trabalho de pensar, e que todo ser pensante, não obrigatoriamente com a inteligência de Salomão, nenhum de nós vai ter, mas inteligência você tem, em termos dos padrões humanos, grande ou pequena, não importa, mas tem. Você não vai esperar que o seu pet vá filosofar sobre a vida, mas você deve. E é muito razoável que seu filho de 8 anos já esteja indo para o seu quarto de madrugada com medo da morte. Ou talvez com menos de 8. Hoje em dia talvez com 3, porque tudo está sendo mais cedo hoje, infelizmente. Pessoas que não levam em consideração a vida e não tem sentido. Então, é sensato, é razoável as pessoas pensarem um pouco nisso. Quem não tem Deus, não passa daqui. Nós temos e conhecemos, e temos à disposição um volume enorme de informações, de sabedoria divina nas Escrituras, além do próprio poder misterioso e divino que opera em nós. O pobre do não crente, ele não passa dali. Então tome diploma, tome conhecimento, tome filosofia, tome livro dessa grossura, ou tome especialização, ou o tamanho da empresa, seja o que for, ele vai e vai chegar a um ponto que não vai encher a sua vida. E o crente pode se decepcionar muito ao ver, depois de trabalhar demais, olhar para trás e dizer assim, o que eu consegui em termos de tranquilidade espiritual? Vejo o irmãozinho ali da minha idade, simples, trabalhou direitinho, um crente fiel, educou os filhos dele, já estão grandes hoje e tudo, e vive modesto, na residência, no meio de locomoção, é modesto, mas tão sereno e tão querido entre os crentes, e tão útil. O pastor fala nele, chega, os olhos brilham por causa da serventia dele na igreja, do quanto serve o povo de Deus, no amor pelas pessoas. Simples. Milhões de crentes assim, que tiveram essa sabedoria. E não são pessoas acomodadas, que não sai do canto, que entrou no emprego e assim vai até 40 anos depois. Não, são pessoas que estudam, pessoas que progridem, pessoas que... Mas dentro de uma medida tal que eles não se perdem ao longo do processo, não se confundem com a atitude salomônica dessa aqui, ou do que não tem Cristo. No caso de Salomão, cremos que fosse crente, mas estava fazendo essa experiência aqui. Eles se confundem, o crente acaba se confundindo e se dispersando, em vez de, ao mesmo tempo que trabalha de maneira correta, em que tenta progredir de maneira sensata, cria seus filhos na palavra de Deus, ao mesmo tempo servindo a Cristo, olhando para o alto, mas consciente de que aqui é secundário.
que é secundário. Então é uma lição prática muito grande. Está precisando de fazer mais um curso? Estou. Pense por quê. Pense qual é a sua idade, pense nas suas circunstâncias, o que é que vai lhe custar. Não, são só 3 noites por semana durante 6 meses. Ei. Qual é o custo disso com a sua mulher e com o seu marido? Então, talvez a maioria dos que fazem curso hoje são até as mulheres, o marido espera aí, ou vão fazer outros cursos, ou fica tomando conta dos filhos. A mulher dá no curso lá, 3 vezes por semana, de noite, chega às 11h30 da manhã. Talvez, se puder comprar um carro blindado, compra, porque é perigoso, senão vem mesmo morrendo de medo. Mas vai, porque vai que eu preciso fazer esse curso. Tá certo. Então precisa, né? Fazer o quê? Foi conversar, perguntou ao pastor, perguntou a um crente maduro, sério, que diz o que está pensando, a pedido até do outro mesmo. Me aconselhe, é sensato eu fazer isso? Quais são as circunstâncias, minha irmãzinha? Quais são as circunstâncias suas, meu irmão? Vamos ver isso aqui. Qual é o propósito de você fazer isso aqui mesmo? Mais esse curso, mais esse esforço. Vai estudar francês. Eu pensei que você falasse inglês. Claro, pastor. Inglês desde 4 anos. Agora é francês. É porque o alemão também eu já aprendi. Então é português, inglês, alemão e francês. Esse pastor é um obscurantista. Chega no púlpito e começa a pregar contra saber língua, contra fazer curso e tudo. Se você acha que eu estou pregando contra essas coisas, o obscurantista Não, esquece. Eu não estou pregando contra essas coisas. Eu estou pregando de uma maneira absoluta. Sim, estou pregando contra essas coisas de uma maneira, quando se junta isso, relaciona isso com o restante da vida. Não só as outras áreas que você precisa cuidar do esposo, do marido, ou da esposa, ou dos filhos, ou de você próprio. Que ainda são coisas embaixo da terra, mas agora vamos para cima da terra. Você próprio no sentido espiritual, os seus filhos no sentido de dar exemplo para eles, do seu padrão cristão. Muitos crentes hoje vão sofrer com o padrão cristão dos filhos, quando começaram a fazer 17, 18, 20 anos. Os pais vão olhar para trás e vão pensar: estive com eles desde o zero. Eu e a minha mulher, eu e meu marido eram bem tenros em nossas mãos, massa mole de ser moldada, vacilamos, não conseguimos passar para eles a alta valorização, a alta prioridade do crente estar ligado com as coisas do alto, não apenas filosófica, mentalmente, espiritualmente, olhando para a lua. É muito bom isso, mas não somente isso, mas em termos de trabalho, em termos de serviço, em termos de investir tempo, de sacrificar passatempos, sacrificar muitas coisas de puro descanso, folgar e coisa desse tipo. Tudo deve ser muito equilibrado, eu sei. Mas nesse equilíbrio, o crente que pende para o lado de ser um equilíbrio em que o trabalho da igreja, o envolvimento com os crentes fica em segundo plano e o outro cresce muito, e com a boa desculpa da família, que tem que cuidar da família em primeiro lugar e tal. Cada um vai colher os frutos que estão plantando. Se você, crente, está passando para seus filhos pequenininhos a ideia de que igreja é meio opcional, que é secundário, que perde rapidamente para um fim de semana na beira do mar, muito cuidado. Ou no sítio do tio, do avô, do pai, do seu mesmo. Cuidado. Porque o plano de Deus
é que o crente valorize as coisas do alto nesta terra. E valorizar as coisas do alto nesta terra significa, muitas vezes, sacrificar as coisas dessa terra. Mas, pastor, é porque o senhor não sabe a dureza da semana. Aí vem, o senhor sabia que eu faço um curso 3 noites por semana durante 6 meses? Para quê? Para quê? Esse pastor, na época de hoje, o privilégio que eu tenho de poder pagar o cobrão de São Paulo, ou talvez até um chinês, que eu estudo é chinês, que vem dar um curso aqui, ou um americano bam, como se chama hoje, um curso de 10 mil reais, que eu estou... Esse pastorzinho não tem noção de nada. O privilégio que eu tenho, o que eu vou aprender desta sumidade, ainda mais se tiver 500 mil seguidores no YouTube, aí eu deixar de fazer um curso desse, pastor, desce para a terra, pastorzinho. Não, é exatamente para onde eu não quero descer. Eu quero ficar lá em cima mesmo. Se isso é ter que descer para a terra, quero não. Desça você, fique na terra mesmo. Você quer assim, então vai fundo. Aí justifica que trabalha pouco na igreja, se dá pouco à igreja, porque está muito cansado da semana. E está mesmo, não é mentira. Mas o diabo cega, que não vê por que está tão cansado. Por que está tão exaurido? Por quê? Quem mandou? Quem exigiu que o carro fosse do preço do que você tem? Não podia ser metade? E as viagens não podiam ser mais curtas? E as roupas mais simples? E o padrão de vida menor? Quem mandou você ter esse padrão tal? E já educa os filhos nesse padrão, muitas vezes um padrão muito acima do que você teve. Com a ideia de poder mostrar aos meus filhos o conforto e dar aos meus filhos o conforto que eles precisam. Você acha que é confortável para o filho ficar 3 vezes por semana sem você de noite? Mãe, isso é dar conforto? Você não tem noção de conforto, não? Você não tem noção do que é importante para o coração de uma criança, não? Cheio de crentes vivendo como se nem conhecessem o Deus que está acima do céu. Hipnotizados por essa geração aqui, desgraçada, corrupta, que só pensa em dinheiro, só pensa em sucesso, só pensa em crescer, só pensa em conquistar, não sabe nem porquê, nem para quê. Mas vão ficar de cabelos brancos, vão envelhecer, como Salomão já devia estar bem mais velho aqui, e vê se não tem futuro. Muita energia gasta para as coisas debaixo do céu. Parece que a menção no versículo 17, a obra que faz embaixo do sol, como ele diz aqui, despertou em Salomão a vontade de perscrutar o seu trabalho. Tenho trabalhado muito, tudo bem, fazendo todos esses empreendimentos, mas eu tenho trabalhado um bocado. Eu tenho até ficado cansado, ele falou várias vezes em cansaço já. Coitado. Outra decepção. 18 a 23. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Visto que é o seu ganho, eu havia de deixar quem viesse depois de mim. Agora está falando de sucessor mesmo. E quem pode dizer se será sábio ou estúpido? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Não, isso é vaidade também. Aí vem uma frase difícil. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Vou já explicar melhor.
Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho com porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. 3 observações frustrantes de Salomão. Primeira, a vida é duríssima, com trabalho, cansaço, doenças, dores. Se pelo menos essas coisas duras e difíceis gerassem uma sensação de realização, de desejo alcançado, até que valeria a pena. Mas como se fosse pouco, todo o próprio trabalho e a própria fadiga, o que vem ainda é frustração, desgosto, preocupação, inquietude do coração à noite. Viram falar já de insônia? Pois é, Salomão andou sofrendo de insônia, sem dúvida. Que coisa frustrante. Aí Salomão diz, para que trabalhar tanto e se cansar tanto? Isso é nulidade, isso é tolice. Terceira lição prática. Não adianta se matar de trabalhar. Em direta conexão com o que eu perguntei há pouco tempo atrás. Quem disse que é preciso fazer mais esse curso? Quer abrir mais uma filial da empresa? Quer fazer mais um isso? Quer isso? Mas quem disse? Acabei de dizer que há ditos populares até sábios, em termos de sabedoria terrena. Um deles é: o trabalho é meio de vida, não. A máscara atrapalha ouvir. Não de morte. Trabalho é meio de vida, não de morte. É interessante isto. É fato. Porque muitas pessoas não entendem isto. Crentes. Não precisa trabalhar tanto. Segunda frustração de Salomão, emendada com a primeira. Já que ele iria morrer, iria deixar tudo para os filhos, talvez seja mais adequado dizer filho, o mais velho, que na época era assim. Ainda hoje em algumas culturas ainda é assim, especialmente orientais, mas tanto que fala no singular, é porque o filho herdava tudo, o mais velho. Então, vou deixar tudo para o mais velho. Pois é, o homem. Mas ele não fez nada para receber de mão beijada, como se usa dizer, os bens que eu consegui às custas de muito trabalho, cursos, conhecimento, raciocínio, planejamento, tudo. Ora, mas isso não é razoável. Isso é um grande mal, como ele diz aqui. Feriu a lógica dele. Pior, e é o terceiro ponto, se pelo menos o herdeiro tal, que vai ganhar tudinho sem ter feito coisa nenhuma, pelo menos ele fosse sábio e soubesse aproveitar com sensatez o que ele vai herdar, sem ter feito coisa nenhuma, ainda podia consolar um pouco o velho, que vai deixar para quem não fez coisa nenhuma para receber. Mas seria o caso daquele que recebeu ou que vai receber ser sensato mesmo? Daria para Salomão se assegurar disto? De maneira alguma.
Ninguém pode prever de antemão a maneira como o herdeiro, ou agora no plural, os herdeiros vão se utilizar. Não sabem. Não sabe. Pode ser tudo o contrário. Destruir o que o pai fez, ou a mãe fez em pouco tempo. Desonrar o nome. Vocês sabem disto tudo. Quarta lição prática. Já estou perto de encerrar. Acho que alguns têm uma certa obsessão de deixar coisas para os filhos. Talvez até justifique o trabalho enorme que faz, o esforço tremendo que fazem nesta vida, para deixar ao menos um lugarzinho para o meu filho, um lugarzinho para ele morar, um apartamentozinho, uma coisa assim, eu queria deixar no meio de transporte, ou alguma coisa. Isso é razoável? Tranquilo? Mas alguns fazem disto uma certa obsessão, e como eu disse, inclui nos motivos para exagerarem no trabalho embaixo do sol, esse motivo. Meus filhos, tenho que deixar para os meus filhos, fazer alguma coisa. A Bíblia não está mandando isto. A Bíblia está mandando educá-los nos caminhos do Senhor, amá-los. Então, a preocupação de um pai e de uma mãe é preparar o filho o mais que puder para ele trabalhar. Ou ele conseguir, ou ela conseguir de alguma forma atravessar as durezas da vida. Claro, se puder ter uma situação financeira confortável e deixar algumas coisas para os filhos, muito bem. Mas fazer disso uma frustração, e agora vou trabalhar mais, e a gente vê pessoas de 60, 70 anos trabalhando como tivesse 30 para sustentar o marmanjão de 40. De onde é que veio isso? Ou a marmanjona, não sei nem se tem esse nome, a bonitona lá de 40, ou a feiona, sei lá. 40! E está lá a mãe sustentando, dando duro, o pai trabalhando para poder, que o filho ainda mora em casa, ainda não conseguiu. Então, agora eu sei que tem dificuldades, tem problemas, eu não quero ser injusto, não quero magoar, não quero ser duro demais com quem realmente usa a sensatez, mas Deus permitiu que as dificuldades fossem além do que a sensatez previu, do que o bom senso. Tudo bem. Filho morar em casa de pai, tudo bem, dadas as circunstâncias e coisas assim. Eu estou falando em casos em que, visivelmente, o bom senso ficou meio para trás. E a ideia de prover para os filhos, o filho tem que tesourar, o pai tem que tesourar para os filhos, diz o apóstolo Paulo, mas filhos que estão em casa. Claro, tem que ganhar para ajudá-los, para educá-los, para comprar livros para eles estudarem, as roupinhas para eles, lógico. Não está falando ali que o pai com 70 anos tem que tesourar para o filhinho de 50. Que é isso? É lógico, é distorcer as escrituras. Então, saiu de casa, adquiriu idade adulta, o normal, o correto é, vai, cuida. E o pai tem a tranquilidade de pensar, eu dei as ferramentas, sendo a principal, claro, o temor de Deus. Não é que eu dei o temor de Deus, eu tentei, eu falei de Cristo, eu não vou incutir no coração da criança o que compete ao Espírito Santo, mas eu tentei, eu vivi de uma maneira tal, dei exemplo, até de moderação no próprio trabalho, mostrando que Deus supre o necessário, se eu me matar de trabalhar. Isso é que é exemplo de pai, não é morrendo de trabalhar para poder deixar alguma coisa para o filho, às vezes nem deixa, e ainda educa mal o filho. Então, gente, sabedoria de Deus precisa ser aplicada mais na sua vida, na minha vida, na nossa vida de crentes.
Nós somos muito, muito confundidos com as coisas desta terra, muito. E às vezes parece que aprendemos pouco de Deus, embora tenhamos tudo à nossa disposição aqui em termos de palavra, de pregação e tudo mais. Versículo 20 eu encerro. O versículo 20 está no meio do trecho, que você viu que eu levei até o versículo 23, né, que é onde eu vou parar. Eu já parei, porque eu já li. Mas eu passei pelo 20, que embora estando no meio aqui do trecho, é uma conclusão. É a tal que eu disse que é difícil, e é mesmo. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. A tradução confusa. A tradução Nova Almeida Atualizada, depois eu vou falar com vocês sobre esta versão, Nova Almeida Atualizada. Estou pensando em adotar para mim aqui do púlpito, mas lá depois a gente conversa. Diz assim: então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. A corrigida é parecida. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que trabalhei debaixo do sol. A NVI, cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Esse eu acho que é não falar a palavra esperança, que era bom falar mesmo. Conforme a nossa e a Nova Almeida Atualizada e a corrigida falam em esperança. Parece que o resumo é o seguinte: Salomão conscientemente se determinou a não ficar cheio de esperança com o futuro do trabalho dele nesta vida. Não vou me iludir, usando uma expressão bem moderna que nós entendemos bem. A ideia que dá é que Salomão entendeu: eu não vou me iludir, não vou ficar cheio de esperança de que vou descobrir de alguma maneira ou de outra, seja com farra, seja com dinheiro, seja com fazenda, seja com gado, seja até com sabedoria, que é uma coisa que transcende isso tudo, é mais nobre e tal, mas não tem jeito, eu perco a esperança. Não vou encontrar nada que dê aqui, como fruto do meu trabalho, dê um entendimento das coisas aqui embaixo do céu. É impressionante o vigor com que o rei e escritor tenta desesperadamente encontrar um sentido, um motivo para ter esperança, uma alegria nesta vida embaixo do sol, e ele não consegue. E essa tentativa sofridíssima de Salomão vai continuar ao longo do livro, claro, com lances de pessimismo, claro, mescladas com observações muito úteis e conselhos práticos, como estamos tentando colocar aqui. Pelo menos, eu já falei isso, de vez em quando ele se trai um pouco, porque ele se propôs a falar das coisas embaixo do sol, mas ele acaba falando das coisas acima do sol. Ele salta para cima do sol, fala em Deus. Para o leitor de Eclesiastes é um alívio, é um meio copo d'água, para quem já está ficando com sede de tanta dureza, tanta frustração, tanto pessimismo embaixo do sol. Aí quando ele fala em Deus, dá um alento, mas se prepare, porque é só meio copo d'água, que logo depois, vem de novo. Então, na próxima pregação, nós vamos ver aqui alguns versículos gostosos, como o 24, onde eu parei. Mas não foi de malvado que eu parei, não. É porque eu sabia que estaria no meu tempo, como de fato está. Nada melhor para o homem. Aí vai. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Falou em Deus, Salomão. Falei por pouco tempo. Volto já para embaixo do sol. Não precisa não. Volto, porque ainda é pouco. O Espírito Santo tem mais coisa para dizer. Então, graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou Salomão para colocar essas coisas duras, realistas, e para nos ajudarem a nós crentes a entendermos melhor que embaixo do sol não tem sentido.
e que os pobrezinhos sem Cristo, eu digo esse termo com carinho, não com menosprezo, muito ao contrário, como nós todos fomos um dia aqui, com carinho, com dó, querendo vê-los ganhos para Cristo. Que esses aqui sejam mexidos, não por mim, eu não tenho essa capacidade, talvez um orador consiga mexer um pouco na mente, na emoção de alguém e tal, mas no fundo do coração, na alma ali, ainda mais uma alma morta, como é a alma de quem não tem Cristo, o espírito, espiritualmente morto, esse é trabalho para o Espírito Santo, eu deixo isso totalmente para ele, que é o trabalho dele, não é o meu é pregar, tentar explicar e orar, e é o que eu tenho feito. Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a entender estas coisas e a viver mais a vida cristã, valorizar mais as coisas do alto. As da terra não têm sentido, à parte de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.